Curso de Arrais e Motonauta. Apoio Escola Náutica, o WhatsApp nosso, o YouTube, né? Apoio Escola Náutica e o Instagram. Embarcação. O que é embarcação? A embarcação pode ser um barco de madeira, pode ser uma lancha de alumínio, de fibra de vidro, de borracha, pode ser feito de chapa de aço ou ferro. Nesse exemplo aqui temos duas ilustrações, tá? Onde essa é um navio que transporta carga e esse que transporta passageiro. Definição de embarcação. Embarcação, toda construção feita de madeira, ferro, aço, fibra de vidro, alumínio ou de combinação desses ou outros materiais que flutuam, sendo especialmente destinada a transportar pela água pessoas ou carga. Então, a finalidade da embarcação é transportar pela água pessoas ou carga. Então, como eu disse, esse é um navio que transporta passageiros, esse transporta carga. Independente do tamanho, todas essas ilustrações aqui, nós consideramos que são uma embarcação. Independente de ser de madeira, de alumínio, de fibra, de vidro, de borracha, chapa de aço ou ferro. Classificação das embarcações. Embarcação miúda. Então, na classificação das embarcações, nós iremos ter a embarcação miúda, médio porte e grande porte. O que é uma embarcação miúda, tá? Então, vamos ver o que significa. São consideradas embarcações miúdas aquelas com comprimento inferior ou igual a 5 metros ou com comprimento total inferior a 8 metros, que apresentam as seguintes características: convés aberto ou convés fechado, sem gabine habitável e sem propulsão mecânica fixa, e que, caso utilize um motor de polpa, este não exceda a 50 HP. Considera-se gabine habitável aquela que possui condições de habitabilidade. Então, aqui é uma embarcação miúda. A embarcação miúda, ela tem esse convés aberto, né? E diz que para ela ser considerada miúda, este motor não pode exceder, tá? Não exceda a 50 HP. O motor não pode ser fixo, então ela é considerada. Então, uma embarcação como esta, onde o motor não é fixo, é aquele que eu tiro e coloco, e o motor não excede a 50 HP, é considerada uma embarcação miúda. Então, o barco lá com motor 15, 25, 30, 40, né? Que ele não é fixo, é considerado uma embarcação miúda. Já a embarcação de médio porte são aquelas com comprimento inferior a 24 metros de comprimento, desde que não sejam consideradas as que a gente acabou de falar, as miúdas, certo? Então, aqui, ó, uma embarcação aqui que nós temos nessa ilustração é uma lancha. Aqui tem um motor. Esse motor, ele é fixo nessa embarcação. Então, é um motor de polpa, não é aquele que eu tiro e coloco. Provavelmente esse motor, ele é acima de 50 HP, tá? Aqui vai ter o volante, né, a direção, tudo certinho. Então, isso aqui é uma embarcação de médio porte. Já a embarcação, para ser considerada de grande porte, são aquelas com comprimento igual ou superior a 24 metros de comprimento. Normalmente, os iates, eles têm de 24 metros acima, né? Então, se a embarcação ela tiver 24 metros acima, isso significa que esta embarcação é uma embarcação de médio porte. Aqui nós temos uma embarcação e aonde a gente vai falar sobre as laterais da embarcação. Na verdade, não se diz lateral, e sim bordo. A forma correta é dizer bordo. Do lado direito, nós temos da embarcação esta lateral, este bordo todo aqui, essa lateral, é chamado de boreste. E o outro bordo, aqui, essa outra lateral, nós chamamos de bombordo. Então, nós temos o bordo de boreste e o bordo de bombordo.
A frente da embarcação nós chamamos de proa e atrás da embarcação nós chamamos de popa. Aqui, ó, novamente, tá? Nós temos o bordo de bombordo, que é do lado esquerdo, e o bordo de boreste, que é do lado direito. O bordo de bombordo do lado esquerdo, nós dizemos que o nosso coração está do lado esquerdo, nosso coração bomba, então o lado esquerdo nosso é o bom bordo e boreste o lado direito. Aqui é a bochecha de boreste e aqui nós temos a bochecha de bombordo, a alheta de boreste e a alheta de bombordo, tá? Então são essas laterais aqui, antes da popa. Boca. A boca é essa largura que eu pego da embarcação aqui, ó. Se eu pegar e medir desta embarcação aqui até aqui, tá? De uma borda a outra, essa largura então que eu tenho aqui chama-se boca. Dentro da embarcação, ó, isso tudo aqui dentro, ó, da embarcação é o convés da minha embarcação. No caso, ela tem o convés aberto, sem gabi. E então, aqui, ó, a boca. Eu pego de um bordo a outro, eu tenho a boca. A boca da embarcação, medindo de um bordo ao outro. O convés da embarcação é a parte interna. E o contorno da embarcação é o quê? É quando eu pego de uma borda da embarcação, passo aqui por baixo pela quilha, até o outro bordo, eu tenho o contorno da minha embarcação. O comprimento total da embarcação é quando eu vou medir de proa a popa. Então, eu medi daqui, da minha proa até a popa, ou da popa até a proa, eu tenho o comprimento total da minha embarcação. Pontal. Pontal é quando a gente medir, ó, daqui da altura máxima até o fundo aqui na quilha, tá vendo? Ó, da quilha até aqui a borda aqui, nós temos o pontal da embarcação. Roda de proa. Esta é a roda de proa da embarcação, essa parte aqui na frente, ó, isso aqui é a proa. E aqui é a roda de proa da embarcação. Embaixo nós temos a quilha da embarcação. Então, proa, popa, roda de proa, a quilha da embarcação, comprimento total da embarcação, que é esta medida. Aí nós temos a boca, que é esta medida de um bordo a outro aqui, ó. E o contorno, que é de um bordo a outro, passando embaixo pela quilha. Dentro, o convés da embarcação. Então, e aqui a quilha da minha embarcação. Aqui nós temos o pontal, que é a medida da quilha até aqui em cima na borda, o pontal. Linha d'água. Essa é a linha d'água, onde divide a parte da embarcação que está acima da parte da embarcação que está abaixo. A lateral dessa embarcação é chamada de bordo, por isso que acima da linha d'água para cima, isso aqui nós chamamos de borda livre. Então, borda livre é o que? É o que está da linha d'água para cima. Então, ó, desta linha d'água para cima aqui eu tenho a borda livre, que são as laterais, e aqui embaixo da linha d'água para baixo, isso daqui é o calado da embarcação. Um navio com calado muito grande, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade quando vai chegando até o porto, porque o seu calado é muito grande e ele pode encalhar. Essa altura a gente já viu, é o pontal. O pontal, ele é quando eu pego do fundo do casco, aqui ó, da embarcação, da quilha até o bordo, é o pontal. Então, eu posso dizer que pontal é a soma do calado mais a borda livre. Eu somando o calado e a borda livre, eu tenho o pontal. Calado, parte do casco que está abaixo da linha d'água. Linha d'água divide a parte da embarcação que está acima da linha d'água, que é a parte imersa,
da parte da embarcação que está abaixo da linha d'água, que é a parte imersa. Novamente uma embarcação e a linha d'água. Aqui nós temos a borda livre. Aqui eu não estou pegando o fundo do casco nessa ilustração, nessa imagem. Eu estou pegando da linha d'água para cima. Então, desta linha d'água para cima é a borda livre. Borda livre, parte da embarcação que está acima da linha d'água, os bordos. Então, a borda livre são apenas as laterais. Já o costado, o que vem a ser o costado da embarcação é a parte do casco que está acima da linha d'água ou chapeamento que envolve toda a embarcação. Então, se eu pegar aqui nessa ilustração, aqui é a linha d'água, daqui para cima, todo esse chapeamento que envolve a embarcação, tanto os bordos quanto a parte da proa e da popa, mas que estão acima da linha d'água, isso tudo eu chamo de costado da embarcação. Quais são as principais medidas lineares de uma embarcação? Comprimento, boca, pontal e contorno, tá? Então, a boca, o comprimento total, o contorno e o pontal. A embarcação, quando ela faz este movimento, significa que essa embarcação está indo avante. Toda vez que falar avante, significa que ela está indo para frente. Quando a embarcação faz este movimento, nós dizemos que ela está a ré ou máquina atrás. A embarcação está dando atrás. Então, toda vez que ela vai para trás, diz a ré ou máquina atrás. Quando a embarcação está com muito peso na popa, dizemos que ela está derrabada. Então, essa embarcação está com excesso de peso na popa, ela está derrabada. Quando estiver com muito peso, um excesso de peso em sua proa, nós dizemos que essa embarcação está abicada. E quando ela estiver com muito peso em um dos seus bordos, nós dizemos que essa embarcação está adernada. Não se deve navegar com a embarcação nem derrabada, nem abicada e nem adernada. O correto é navegar com a embarcação corrigindo para que ela fique no máximo possível trimada. A forma correta de navegar é com a embarcação nivelada, equilibrada, ou seja, trimada. Então, não se navega nem adernada, nem abicada e nem derramada. E o correto é trimada. Quando a embarcação recebe muito peso na sua proa e na sua popa, nós falamos que é uma embarcação de alquebramento. Então, alquebramento significa que essa embarcação está com muito peso na proa e na sua popa. Isso vai fazer com que ela parta ao meio. Tá? Então, peso na proa e na popa, e ela vai partir ao meio conforme na imagem. Ó, ela partiu assim, ó, para cima, tá vendo? Isso é o alquebramento. Já o contra-alquebramento, essa embarcação ela vai receber um excesso de peso no centro, no meio nau, partindo o meio também. Nesse caso, ele vai partir conforme nesta imagem, partindo esse centro para baixo devido ao peso no meio da embarcação. A proa da embarcação, ela está a 0 graus. Então, eu coloco a embarcação conforme nessa ilustração. Nós temos aqui um círculo, tá? Representando os 360 graus. Então, aqui é dividido de 40 em 45 graus. Então, o bordo de boreste aqui, ó, ele vai de 0 até 180 graus aqui, ó. Então, a bochecha tá a 45 graus, o través a 90 graus e a aleta a 135 graus. Quando eu digo través, é essa parte do meio aqui, ó, da embarcação. Não é a medida que a gente viu antes aqui, ó, de um bordo ao outro, que é a boca, tá? E sim, é a parte central da embarcação aqui, o través. Então, aqui nós temos a bochecha de boreste está a 45 graus e a bochecha de bombordo está a 315 graus. Nomenclatura da embarcação. Na nomenclatura da embarcação, novamente vamos ver a linha d'água. Porque a linha d'água, ela vai dividir as obras vivas das obras mortas.
A marinha considera-se obras vivas tudo que está da linha d'água para baixo. Da linha d'água para cima são chamados de obras mortas. Com relação à nomenclatura de uma embarcação, então ela vai dividir aqui, ó, a nomenclatura dessa embarcação. Eu posso dizer que a quilha faz parte das obras vivas, a rabeta faz parte das obras vivas, o hélice faz parte das obras vivas. Porém, já a popa, o convés, a proa fazem parte das obras mortas. Então, as obras mortas são as partes que estão acima da linha d'água. As obras vivas são as partes que estão abaixo da linha d'água. Croque, o nome dado a uma vara com um gancho na sua extremidade que permite pegar cabos ou boia. Então, na ilustração está bem clara que croque nada mais é do que esse gancho. Ele é usado pelos bombeiros, pela marinha, tá? E até por pessoas como nós podemos ter o croque. Então, você quer ir lá, o que é croque? Nada mais é do que esse gancho que serve para pegar cabos ou boias. Esse tipo de gancho é um gancho mais antigo. E assim finalizamos essa parte.